Se vocês puderem participar ao vivo semana que vem, melhor, porque daí eu quero fazer uma revisão rápida e quero daí fazer algum tipo de trabalhinho assim, mais dinâmico, alguma coisa que, tipo uma gincana, assim, que vocês possam ir participando e respondendo as perguntas ao mesmo tempo, a gente fazer alguma coisa tipo gincana mesmo, para ver quem chega em primeiro lugar, essas coisas assim do gênero. Tá? Então, se vocês puderem participar, vai ser bem dinâmico, vai ser bem legal. E daí vocês já aproveitam para estudar um pouquinho, tá bom? Então, a gente vai terminar hoje e não vamos começar nada novo para não deixar nenhum fio solto para trás, tá? Porque a semana, o nosso próximo material de estudo é bastante complicado, não, mas bastante comprido, porque a gente já vai começar a ver todo aquele processo de assistência farmacêutica. Vocês lembram disso? Lembro de ter visto assistência farmacêutica na disciplina passada? A gente viu. Já A gente viram, viu com a né? Débora? Aham, a gente viu com a Débora na matéria. Isso. Então, o que a gente vai fazer? Vocês viram, então, na disciplina de assistência farmacêutica, né? Ah, cada uma das etapas da assistência farmacêutica, mas voltado para o SUS. E a assistência farmacêutica ela pode ser voltada para o hospital. Então, a gente vai falar né, os mesmos tópicos, tudo mais, cada um dos passos certinhos, daí fazendo isso voltado para o hospital. E o interessante é que a gente já faça, né, comece e termine, não pare na metade. Então, melhor deixar para uma próxima semana a gente começar, do que começar a semana que vem, ou mesmo dar um iniciozinho essa semana e depois não ter que parar para fazer prova e daí retomar. Então, melhor pegar tudo junto, beleza? Então, já avisando que a gente vê de aula hoje, né, é o final do material para vocês estudarem. Então, vai ficar até o material de hoje. Daqui para frente, daí é só próximo semestre, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma relembrada do que a gente viu a semana passada. Então, semana passada a gente abordou as áreas físicas essenciais, isso aqui precisa ficar bem claro para vocês. Então, tem algumas áreas que são consideradas como mínimas essenciais para que você tenha uma farmácia hospitalar que funcione direito. Então, a gente viu que são 5 as áreas essenciais. Deixa eu abrir a porta lá. São 5 essas áreas, e 3 delas são praticamente obrigatórias, 2 delas, digamos que elas só vão ser obrigatórias quando realmente aquele serviço for prestado dentro da farmácia. Caso contrário, elas deixam, não tem sentido elas existirem. Deixa eu pôr lá o material de volta. Então, essas 5 áreas essenciais são a central de abastecimento farmacêutico, ou almoxarifado, ou central de abastecimento, ou vários nomes que podem ser dados. Almoxarife, CAF. CAF, que é a sigla de Central de Abastecimento Farmacêutico. Então, vocês vão encontrar os mais variados nomes, mas todos são a mesma coisa. É tudo para indicar a mesma coisa. O local de armazenamento dos medicamentos e dos correlatos, tá? Obrigatória, obviamente, a gente, dentro de um hospital, a gente vai ter um estoque, seja ele dentro de uma farmácia hospitalar, né, a gente vai ter um estoque, seja ele pequeno ou gigantesco, a gente vai ter um estoque, a gente vai ter que ter, então,
esse local específico para armazenamento. A gente precisa de uma área de dispensação interna. O que é essa área de dispensação interna? É aquela área que você vai tirar o medicamento lá do estoque, da prateleira onde ele está armazenado, e vai preparar ele para ser enviado para os locais onde ele está sendo requisitado. Aí pode ser uma enfermaria, pode ser um centro cirúrgico, pode ser vários locais que estão fazendo essa requisição. Então, você tem que ter uma área específica para você fazer esse preparo, né? Esse preparo para fazer a dispensação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente. Uma área administrativa, que é uma área onde o farmacêutico vai fazer todo o trabalho burocrático, e que é bastante grande na farmácia hospitalar. Então, essas 3 áreas, elas são comuns para todo tipo de farmácia, independente de tamanho, independente de localização, independente de a farmácia, o hospital ser especializado, ser hospital geral. Essas 3 áreas, elas são obrigatórias. E tem 2 áreas que elas são obrigatórias quando este serviço é prestado, que são, então, a área de produção ou manipulação, que é quando o hospital tem uma área lá semi-industrial, de produção semi-industrial, de correlatos, geralmente, ou domiciliários, ou uma área que abrigue a manipulação de medicamentos, caso o hospital faça manipulação de medicamentos. Não tem. Então, essa área não ela é dispensável porque ela não tem necessidade. Você não presta o serviço, ela não tem necessidade. E o Centro de Informações sobre Medicamentos, que também ele só é obrigatório quando o hospital tem mais de 500 leitos. Então, a partir desse momento, obrigatoriamente, esse hospital tem que ter essa área física. Mas o hospital tem 499. Então, já não é obrigatório. Aí vai de o hospital querer ou não querer prestar esse serviço. O hospital tem 100 leitos, mas quer prestar esse serviço. Então, ele vai ter que ter essa área física para abrigar o Centro de Informações sobre Medicamentos. Tá? Não quer ter, não tem problema, não precisa ter essa área. Ficou claro aqui? Ô, professor. Oi. Fale mais um pouquinho sobre o Centro de Informação sobre Medicamentos. Eu vou falar mais à frente, pode deixar. Você vai falar? Vou. Beleza, então. Que, na verdade, na aula passada a gente falou só sobre a central de abastecimento farmacêutico, né? E hoje a gente vai falar das outras 4 áreas, tá? Tá, beleza, então. Então, só retomando ainda aqui, a gente falou da central de abastecimento farmacêutico, deixa eu voltar ali, né? Falando do objetivo, que é nada mais, nada menos do que conservar os produtos com as melhores garantias, né, de que aquele produto vai continuar tendo qualidade. Então, essa área, ela é feita para isso, ela é criada para armazenar os produtos, mas não só armazenar os produtos, é armazenar e manter esses produtos com qualidade. Então, esses produtos, às vezes, eles vão exigir alguma coisa especial, né, algum tipo de tratamento especial. E se precisar de um tratamento especial, essa área vai ter que estar adaptada a isso. Certo? Lembrando, então, das condições ideais para uma central de abastecimento farmacêutico, então a gente falou de cada uma delas, o acesso, água, comunicação, drenagem, segurança, etc. Aqui eu não vou ficar falando de cada uma, a gente já viu, né? Condição ambiental, isso é sempre bom lembrar, né? Até é bom para perguntar na prova. Tem que ter condições adequadas, então, impedimento de incidência de luz solar direta, porque vai afetar o produto. Temperatura, na faixa de 20 a 22 graus, e controle de umidade, aí na faixa de 75% a 80%.
tá? Tem lugares que aceitam até 85%. Aqui que ficou um pouquinho, talvez um pouquinho da dúvida, mas vamos tentar retirar essa dúvida. Deixa eu só abrir a porta lá que chegou alguém. Então, a central de abastecimento, ela é uma área de armazenamento, mas para ela armazenar os produtos, esses produtos têm que chegar e em um determinado momento esses produtos vão sair. Ou não é isso que acontece? Ou eles nascem lá dentro, se criam lá dentro e morrem lá dentro? Quem cala consente, vocês estão me dizendo que sim? Não. Não, né? Obrigado por me salvar. Então, professor, pode voltar naquele slide das condições adequadas lá? De temperatura? Essas condições. As ambientais? É para a central do abastecimento? Uhum. A gente está falando aqui, desde o primeiro slide que a gente está falando aqui, está ligado com a central de abastecimento. Então, o objetivo é garantir, né, a qualidade do produto armazenado. Tá? Ele falou do impedimento da luz direta do sol. Isso. Daí as condições... São 3 condições, né? Também, isso. As condições também para a central de abastecimento, né? E daí tem várias condições, e dentre as ambientais tem a questão da luz, que luz solar direto vai estragar os produtos, né? A temperatura que tem que ser controlada, e a umidade também que tem que ser controlada, tá? Beleza, professor, obrigado. Só falando um pouquinho mais da temperatura, a faixa ideal é de 20 a 22, mas permite-se, né, que tenha uma variação que chegue até 30 graus, tá? Então, uma central de abastecimento pode ter uma variação que chegue até 30 graus. O ideal é que fique entre 20 e 22. Mas, como a gente sabe, né, que a variação, até a própria variação do tempo, né, pode influenciar na temperatura interna de uma central de abastecimento, pode-se permitir, então permite-se que a temperatura chegue até 30 graus. Mas o ideal é que a gente tente deixar sempre nessa faixa de 20 a 22. E a umidade aí na faixa de 75 até 85, tá? O ideal é que fosse um pouco mais baixo ainda, que fosse, e a gente conseguisse manter em 70% a umidade. Porém, a gente sabe que é impossível, principalmente numa cidade como Curitiba, que um dia está seco como hoje, ontem estava um dia super úmido, né? E tem essa variação e a gente não tem... tem até algumas formas de tentar controlar, mas a gente não consegue deixar em 70%. Então, permite-se até 85% sem problema. Acima disso, pode ser problemático para o medicamento. Tá? Então, voltando a falar dessa divisão que essa central de abastecimento tem que ter, é uma divisão que não precisa ser uma divisão física de salas separadas. Essa divisão pode ser feita dentro do próprio, de um próprio ambiente, de um barracão só que não tem divisão nenhuma. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, esses produtos que estão armazenados ali, um dia eles chegaram ali, eles não nasceram ali, né? Eles chegaram e foram colocados ali. E um dia esses produtos que estão ali naquele armazenamento, eles vão ter que sair. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai requisitar esses produtos e eles vão ter que sair. Então, o que a gente precisa? Basicamente, a gente precisa de uma área de armazenamento. Então, é um local com prateleiras onde a gente vai armazenar esses produtos. Porém, esses produtos chegam de algum lugar. Eles vêm, né, do ambiente externo. Eles vêm da rua. Alguém entrega para a gente. Então, a gente tem que ter uma área, um local, um espaço que a gente pode delimitar que a gente vai receber esses produtos. Por quê? Porque esses produtos eles vão ficar numa quarentena até que eles sejam liberados para serem armazenados. Então,
Eu, como farmacêutico, eu sei que a partir do momento que esse medicamento, esse correlato entrar dentro da central de abastecimento e passar a ser armazenado ali dentro, a responsabilidade é minha. Então, eu não quero pegar um produto que esteja com problemas, né? Porque a partir do momento que eu colocar numa prateleira, a responsabilidade vai ser minha. Se aquele medicamento, por exemplo, for um medicamento falsificado, eu vou responder por isso, porque eu aceitei e coloquei lá dentro do meu estoque, né? Então, antes de eu receber esse material e já guardar ele, eu vou receber e vou avaliar esse produto. Então, ele fica inicialmente numa quarentena, daí eu faço uma avaliação, e se tiver tudo certo, eu vou colocar na área de armazenamento, já vou colocar lá nas prateleiras. Então, essa área de recepção é importante para que eu não misture esses produtos com os produtos que já estão armazenados, tá? E a mesma coisa na hora de sair. Foi feito um pedido, precisa ser retirado esse produto lá da área de armazenagem, então eu vou ter um local que ele vai ser retirado da prateleira e ele vai ficar ali esperando alguém levar ele embora ou alguém vir buscar esse produto. Então, essa é a área que a gente chama de distribuição. Então, para evitar, né, que esses produtos que não estão na prateleira, o produto que chegou e o produto que saiu, de repente, está para sair, de repente não se misturem e façam toda uma confusão, a gente separa bem essas áreas. Recebe de um lado, armazena no meio e faz o processo de distribuição do outro lado, tá? Numa linha reta, o ideal é que seja assim. Deixa eu só abrir a porta lá, chegou mais alguém. Então, falando de uma forma bem simples, eu vou até desenhar aqui para vocês. Se eu tivesse uma central de abastecimento, que fosse um barracão, tá? Digamos que o ideal é que seja mais ou menos assim. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. O ideal é que seja sempre assim. A gente até tem um termo para isso, que é evitar que ocorra... como que a gente fala? Me fugiu a palavra agora. Cruzamento de fluxo. Tem vários nomes que a gente... Fast throat, né, professor? Como? Fast throat, né? Tipo, abre-se uma porta para passar, depois fecha e abre outra, tipo isso? Não exatamente. Isso é importante também, né, para uma área de armazenamento. Mas é para não ter cruzamento de fluxo, tipo assim, o medicamento entra aqui, né, passa por essa porta, daí ele vai para essa área de armazenamento aqui no meio, que eu decidi que é uma área de armazenamento, e ele vai sair por aqui. Ou seja, o medicamento, ele não fica andando para lá e para cá, se cruzando com outros... se cruzando com outros medicamentos. Me fugiu a palavra agora, mas é para evitar fluxo cruzado, ou seja, de repente está chegando um medicamento aqui, e imaginem que um outro está saindo ao mesmo tempo. Se ele sair pela mesma porta, eles vão se cruzar aqui no meio em algum lugar. Isso pode ser uma coisa ruim. Então, o ideal é que sempre ocorra o processo de passagem do medicamento seja sempre numa linha reta. Entrou por um lugar, sai por outro. Nunca pelo mesmo lugar. Então, entrou por aqui, daí aqui, digamos que eu tenha lá um monte de prateleira, eu vou armazenar numa prateleira aqui, tá? Então, várias prateleiras diferentes, ele vai ser armazenado
em um determinado local, e quando esse mesmo medicamento tiver que sair, ele vai sair por essa porta, e não pela mesma porta que entrou, tá? Para não ter esse cruzamento, cruzamento de fluxo que a gente chama. Então, por isso, aqui eu teria uma área para receber esse medicamento, então aqui eu faço a avaliação, tá tudo certo, coloco na área de armazenamento. Não tá certo, então aí sim, ele volta pela mesma porta que entrou. Só. Mas se tá tudo certo, ele vai para frente e vai ser armazenado lá numa prateleira. Aí pediram esse medicamento. Então, o que vai acontecer? Vai ser tirado da prateleira e vai ser colocado numa área aqui para dispensar, para distribuir esse produto para outra área do hospital, tá? Então, esse produto fica aqui até que alguém venha, pegue e leve ele embora. Imaginem se, agora deixa eu só apagar tudo isso aqui. Imaginem se a gente tivesse uma porta só, para entrar e para sair o produto. Então, o que, que podia acontecer? Chegou um produto aqui, um medicamento aqui, entrou por essa porta. Daí eu tenho que recepcionar ele aqui, tem um balcão. Recepciono esse produto e vou deixar ele aqui porque eu tenho que avaliar ainda se ele está dentro das condições, se ele não é um produto falsificado e nada disso. Muito bem. Nesse mesmo momento, alguém lá vamos dizer, da onde? Da central, só um minutinho. Alguém lá do centro cirúrgico pediu um determinado produto. Aí, o produto está aqui, nessa prateleira, eu pego o produto e coloco aqui, porque alguém vai vir pegar, no mesmo balcão. Tá? O que pode acontecer? Pode ser que a pessoa que venha buscar, ela venha buscar e leve este aqui, ao invés de levar este aqui, tá? Então, é para evitar esse tipo de coisa que a gente deve ter uma recepção, né, de um lado, e uma área de distribuição ou saída do produto do outro lado, tá? Para que ele faça, então, uma passagem assim, em linha reta aqui. Ficou claro isso? Depois de tanto risco, tanto rabisco? Deixa eu descartar tudo isso. Deu para entender bem, professor. Deu para entender bem, professor. Consegui, pelo menos. Uhum. Então, tá bom. O Wellington falou mais ou menos. O que não ficou bem claro, Wellington? Se não ficou bem claro, vamos resolver isso. Ô, professor, dá para ser portas laterais ou tem que ser frente e trás? Não, pode ser. Desde que entre por um lado e saia pelo outro, é perfeito. Ou pode ser, entra pela frente e sai pelo lado também, pode ser? Pode. Podem ser duas portas na mesma face do prédio, desde que uma seja a porta de entrada e outra seja a porta de saída. Deixa eu ir lá desenhar, só para você ter uma noção. Cadê? Hoje está muito comum a gente ver isso, né? Por causa da pandemia, um fluxo está sendo criado para as pessoas não se encontrarem nas entradas dos locais. Então, hoje, por exemplo, eu fui no supermercado, o supermercado tem só uma entrada. Então, deixa eu colocar aqui, desenhar um supermercado. O supermercado tinha uma porta só de entrada. O que fizeram? Colocaram uma barreira aqui,
tá? Uma barreira física, e colocaram plaquinhas. Entrada por aqui e saída por aqui. Então, teoricamente, a pessoa entra por aqui, vai lá, entra nos corredores, né? Pega os seus produtos, vem aqui no caixa e sai por aqui. Ela não se encontra com a pessoa que está entrando. Para evitar o contato mais próximo. E a mesma coisa dentro da central de abastecimento. Sempre se preza por não ter esse cruzamento de entrada e saída de produtos. Então, geralmente a gente tem duas portas, mas elas não necessariamente precisam ser uma de um lado, outra do outro. Pode ser também... era para ser vermelho. Mas podem ser duas portas, de repente. Aí a gente tem o quê? A gente tem uma porta que a gente chama de porta de entrada. Então, entra aqui, recebe-se o produto aqui. Aí, né, cheio de prateleira. E tem uma porta de saída, aonde você vai fazer a expedição, então. Então, a mesma coisa. Entrou produto aqui, ele é recebido aqui, fica ali em quarentena até que ele seja avaliado, foi avaliado, pronto, vai para a prateleira. Está lá na prateleira. Um dia, pediram esse produto, então a gente retira esse produto daqui, leva lá para a expedição, ele fica lá esperando até que alguém venha buscar, ou que alguém vá levar e saia da área de armazenamento, da central de abastecimento. Então, assim, este produto que entrou aqui um dia, ele não cruza mais com nenhum outro produto que esteja entrando agora, tá? Então, ele faz um caminho reto, né? Reto, linear, digamos assim, não reto, né? E não tem esse problema de se cruzar com outros medicamentos que estão chegando, tá? Isso é mais uma questão de garantia de qualidade de produto, evitar qualquer tipo de contaminação, era essa palavra que eu queria lembrar, contaminação cruzada. Então, a contaminação cruzada ocorre quando um produto que não está contaminado entra em contato com o que esteja. Então, a gente consegue adaptar isso para essa situação. Não que o produto esteja contaminado, mas é um produto novo que está chegando, que não deve entrar em contato com o produto que está saindo. Tá? Ficou claro ou ainda não? O Wellington tinha falado que não tinha entendido bem. Ficou claro mesmo, Wellington? Certeza? Quem que tinha me falado que eu tinha pedido para filmar o local de trabalho? Mise, é você? Eu lembro que eu pedi para alguém, eu não lembro para quem foi, se pudesse filmar o local de trabalho para ficar mais claro. Não? Não foi? Tá, beleza. Raíssa, acho que é isso mesmo. E ela não está aí hoje, né? Deixa eu ver se ela está. Não está. Bom, enfim. Vamos voltar lá.
Então, agora vem mais uma questão, né? Essa área central, onde tem as prateleiras, que é a área de armazenamento mesmo, que é a área aonde eu vou deixar os produtos armazenados, ela serve para armazenar a maioria dos produtos. A maioria dos produtos que eu digo são aqueles que não têm nenhuma característica especial que possam vir a necessitar de algum tipo de algum tipo de cuidado especial. Então, a maior parte dos medicamentos e dos correlatos a gente guarda nessa área, onde a gente vai manter a temperatura, então, na faixa de 20 a 22 graus, preferencialmente, onde a gente não vai evitar, de qualquer forma, a incidência de radiação solar, e a área onde a gente vai controlar a umidade lá na faixa entre 75 e 85, mais ou menos, né? Porém, alguns produtos vão pedir um cuidado especial. Então, a gente vai precisar ter um cuidado especial com esses produtos, e esse cuidado especial, muitas vezes, pede que a gente tenha uma área específica para eles. Então, por exemplo, se eu armazenar, né, tiver muito produto inflamável, trabalho com muito álcool, então eu tenho bombonas de 100 litros de álcool. Eu não posso deixar ali na área de armazenamento que a gente chama geral, porque esse produto vai requerer algumas características específicas para armazenar ele. Então, que tipo de produto, de característica? A gente tem que pensar o seguinte: esse tipo de produto é inflamável, é explosivo, né? Então, se caso venha acontecer um incidente, esse produto pegar fogo, tudo mais, ele vai espalhar muito rápido e ele vai, então, acabar por botar fogo em tudo, né? Então, toda a área de armazenamento ali vai começar a queimar, pegar fogo e tudo mais. Então, o ideal é que a gente tenha uma área separada para esse tipo de produto. Mas eu tenho lá, a gente armazena 2 litros de álcool dentro da área de armazenamento. Aí tudo bem, aí não precisa de uma área especial. Mas se você trabalhar com grandes quantidades, sim. Então, o ideal é que você tenha um local, né, uma sala separada, essa sala seja preparada para conter aquele material lá dentro. Então, ela tem que ser uma sala com paredes reforçadas, paredes que consigam segurar uma possível explosão. Então, se de repente pegar fogo naquela bombona de 100 litros e essa bombona explodir, essas paredes, né, dessa sala, elas têm que conseguir segurar essa explosão. Então, elas têm que ser bastante reforçadas para que isso aconteça. Então, quando a gente tem grandes quantidades, a gente vai precisar de uma sala reforçada para isso. O que mais? Controle de temperatura muito mais, digamos assim, mais rígido, né? Não que não tenha um controle de temperatura rígido numa área de armazenamento geral, mas nessa área tem que ter um controle muito mais rígido, porque qualquer aumento de temperatura pode ser um estopim para que esse produto venha pegar fogo. E outras técnicas, outros métodos que podem ser utilizados para evitar que ocorram explosões. Então, construir essa sala, reforçar essa sala, né, as paredes e porta, obviamente, porque senão não adianta nada, tudo muito bem reforçado, evitar qualquer tipo de equipamento que possa fazer faísca, então, evitar algum tipo de iluminação que possa fazer faísca, porque qualquer faísca com ambiente carregado de vapor de um produto desses pode ser suficiente para pegar fogo, né? Então, evitar esse tipo de coisa e controlar ao máximo a temperatura desse local, tá certo? Porque caso venha pegar fogo, esse fogo não pode se espalhar, ele não pode, de repente, sair dessa sala e começar a queimar o resto da área de armazenamento, até que
uma brigada venha combater esse incêndio. Então, a gente deve se utilizar de tudo que for possível para evitar que esse fogo se espalhe. Então, essa sala vai já ajudar bastante. Muito bem, isso é um tipo de produto. Então, esse tipo de produto nós já resolvemos o problema. Tem outros tipos de produtos que precisam, né, e têm necessidades especiais. Então, os produtos que precisam de uma temperatura diferenciada para serem conservados, vão precisar, né, de temperatura ideal para isso. A maior parte desses produtos precisa de uma temperatura de geladeira, que vai de 2 a 8 graus, ou uma temperatura um pouco mais abaixo, uma temperatura abaixo de zero, mas que a gente consegue com freezers. Então, para esses produtos, a gente vai ter uma área que vai ser delimitada ali dentro da área de armazenamento para conter as geladeiras, tudo mais, que sejam suficientes para armazenar todos aqueles produtos. Então, dependendo do tamanho do hospital e da farmácia e do tipo de produto que esse hospital venha a ter, de repente um refrigerador comum é suficiente. Mas dependendo da demanda que se tem e tudo mais, pode ser que você precise lá de 2, 3, 4, 5 congeladores. Né? Se você precisar de uma quantidade maior, é melhor adquirir congeladores específicos, não domésticos, mas geladeiras e congeladores industriais mesmo, né? Técnicos, eu não sei como é que chamam essas geladeiras, mas que são específicas para isso. Que contém, então, detector de temperatura, de oscilação de temperatura, e que, quando ocorre uma oscilação maior do que a desejada, tem um tipo de alarme, e esse alarme começa a tocar, já indicando, então, que ocorreu uma oscilação de temperatura não desejada. Porque essas geladeiras comuns não têm, né? A gente tem que fazer o controle dessa temperatura 2, 3 vezes ao dia, mas caso ocorra algum tipo de problema, a gente só vai saber que ocorreu uma oscilação, alguma coisa, quando a gente vai fazer a leitura e a gente percebe que essa oscilação ocorreu num tempo anterior. E, dependendo do produto, pode ser que esse tempo tenha tido a variação de temperatura seja suficiente para inutilizar o medicamento. Então, geladeiras com sensores e com alarme são as mais indicadas, porque teve uma oscilação, a geladeira já começa a apitar, você já entra em estado de alerta e já sabe que alguma coisa vai ter que ser feita. Você tira o produto daquela geladeira e passa para outra que está em condições normais, até que detectem o erro, ou qualquer coisa assim do gênero que preserve o medicamento que está ali dentro. Então, é mais ou menos como uma farmácia. Se eu tiver, só que com um controle muito maior. Se eu tiver medicamentos que precisam de temperatura, né, mais baixa, eu vou ter que ter uma geladeira, e essa geladeira vai ter que ter todo um sistema de controle de temperatura para que a gente garanta a qualidade do produto que está ali dentro. Outro tipo de produto que precisa, né, tem uma necessidade especial. Qual é? Os medicamentos controlados. Medicamento controlado eu não vou deixar à vista, eu não vou deixar exposto, por mais que, teoricamente, quem pode e quem deve trabalhar dentro da farmácia e deve circular dentro da farmácia são só os funcionários, a gente sabe que na prática não é tão fácil de controlar assim. Acaba por ter uma circulação bastante grande de pessoas, e não só pessoas que trabalham dentro do hospital, mas muitas vezes representantes comerciais, tudo mais, que acabam entrando dentro da farmácia. Então, para evitar qualquer problema relacionado a desvio de produtos, principalmente os controlados, né, esses medicamentos, então, têm que ficar ou em
armários fechados ou mesmo em salas fechadas, conforme a quantidade de produto. De repente, se tem muito produto, não compensa fazer armário, é melhor fazer já uma sala inteira para guardar esses produtos. Mas tem que ter, então, esse cuidado, porque senão vai ser dor de cabeça para quem? Para nós farmacêuticos mesmo, né? Que nós vamos ter que dar conta, né, de responder onde esses produtos foram parar. Então, para evitar que isso aconteça, é melhor que esses produtos fiquem em locais separados e, preferencialmente, em locais fechados. Chave de preferência só com farmacêutico. Eu sei que não é isso que acontece na prática, mas se o farmacêutico deixa a porta aberta, ele corre o risco de ter que dar conta depois e responder por produtos que sumiram, tá certo? E por último, hospitais que trabalham com fármacos radioativos, radiofármacos, né, precisam ter áreas separadas de armazenamento desses produtos. Eles são radioativos, então eles não podem ficar junto com o restante dos medicamentos, porque eles vão continuar, eles são radioativos, eles vão continuar emitindo radiação e vão afetar as pessoas que trabalham ali ao redor daquele local. Então, eles têm que ser armazenados sempre em ambiente onde se consiga conter essa radiação dentro desse ambiente. Então, claro, a gente vai ter as mais diversas situações, desde um hospital que tem lá 1, 2, 3 produtos que cabem dentro de uma pequena caixa, e a gente vai ter lá um hospital que vai ter um monte de produtos que precisa de uma sala para armazenar tudo isso. Então, sempre deve ser armazenado desde uma pequena caixa de chumbo, né, onde você consiga armazenar poucos produtos, quando for o caso, até uma sala revestida de chumbo, se for necessário, se tiver uma quantidade muito grande de produto para ser armazenado. Lembrando que depois esses produtos, eles estão armazenados ali. Depois, quando eles forem mandados lá para o local onde eles vão ser manipulados, o local vai ter que ter toda essa proteção também, tem que ter proteção para quem manipula, então não dá para, de repente, você entrar nessa sala sem estar paramentado, porque senão você vai começar a acumular radiação no seu organismo, tá? Então, basicamente, uma central de abastecimento farmacêutico, ela tem dentro da sua área de armazenamento 5, digamos assim, que 5 pequenas sub-áreas. 5 sub-áreas, não pequenas, mas 5 sub-áreas. Uma área, então, para produtos gerais, uma área para produtos inflamáveis, uma área para produtos termoláveis, uma para medicamentos controlados e uma para radiofármacos. Então, basicamente, a gente pode dividir essa área de armazenamento em 5 áreas menores, tá certo? Dúvidas em relação a isso? Não? Então, aqui a gente falou da central de abastecimento, né? A outra área que a gente tem dentro da farmácia, né, é a área que a gente chama de área de dispensação interna. Então, aqui a gente já saiu da central de abastecimento, já saiu da área de armazenamento, e a gente está falando de uma outra área dentro da farmácia, que é a área onde vai ocorrer o processo de dispensação interna. Então, quando ocorre a transferência do medicamento que está dentro da farmácia para as diversas áreas onde ele vai ser utilizado, então, centro cirúrgico, UTI, a área de emergência, onde mais? As enfermarias, tudo mais. Sempre essa distribuição, essa entrega é um processo de dispensação interna. Então, a gente sempre chama isso de dispensação interna.
Então, é um processo de entrega do medicamento, você tira o medicamento da farmácia, entrega para o local onde ele está sendo requisitado, e a gente chama isso, então, de dispensação interna. Interna por quê? Porque é uma dispensação dentro do hospital, não é para público externo. E dependendo da forma de preparo, né, e a forma como esse produto vai ser distribuído, você vai ter mais ou menos trabalho para preparar esse medicamento para ele ser entregue. Então, eu vou pegar um exemplo só, a gente tem várias formas diferentes de preparo, mas eu vou pegar um exemplo só para vocês entenderem. Então, vem, por exemplo, uma prescrição lá de um médico para um determinado paciente que está lá numa enfermaria. Então, esse medicamento que está na prescrição, ele vai ter que ser separado, digamos que tem lá 3, 4 medicamentos diferentes, são 3, 4 comprimidos que o paciente vai ter que tomar naquele dia. Então, existe um sistema que toda medicação que o paciente vai tomar num determinado dia, ela é separada já nas quantidades exatas que ele vai tomar. Tudo isso é colocado dentro de um pacote, de uma caixinha, de uma embalagem, mas tudo isso é colocado dentro de uma determinada embalagem e tudo isso é mandado lá para a enfermaria. Aí a enfermeira que vai ficar responsável pela administração desses produtos, ela vai pegar cada um desses medicamentos no horário certo e vai fazer a distribuição lá, vai fazer fugiu a palavra. Vai fazer vai dar administração, isso vai dar lá o medicamento para o paciente. Então, o que acontece? O medicamento, ele está dentro da farmácia e ele vai ter que ser preparado, vai ter que ser separado, né, em pequenas porções para mandar lá para a enfermaria. Então, para isso, demanda um local, tem que ter um local onde esse processo vai ser feito. Então, a gente tem essa área para que essa separação seja feita dentro dessa área. Né? Então, geralmente, a gente tem lá balcões, mesas prontas, né, para fazer esse tipo de processo. Então, essa preparação do medicamento, né, preparação das doses para mandar lá para a enfermaria, requisita né, um determinado espaço. Então, para isso, a gente tem essa área de dispensação interna. Geralmente, nessa área, apesar de que hoje já não tanto mais, pode ser feito o processo de análise das prescrições, mas hoje, geralmente, acaba se fazendo isso lá na área administrativa, uma salinha específica lá que o farmacêutico tem para fazer os processos administrativos. Mas, muitas vezes, o processo não de análise de prescrição, mas conferência, né, da prescrição com o que está sendo feito, deve ser feito nesse mesmo local. Então, é importante que se tenha esse espaço, e esse espaço seja exclusivo para fazer esse processo. E esse espaço, então, a gente chama de área de dispensação interna. Tranquila aqui? Alguém ficou com dúvidas em relação a essa área que é necessária? Vou acreditar que está tranquilo, então. Ô, professor, a parte de fracionamento fica no CAF? Não, fracionamento é essa parte aí. Essa parte é o fracionamento, por exemplo, comprimidinho, tudo certo. Isso, exatamente. Eu não quis falar fracionamento porque tem um monte de gente que ainda não está habituada com essa palavra, e eu não quis fazer confusão. Mas essa área de dispensação interna é onde está o fracionamento. Tá onde você vai separar as doses, já vai deixar tudo prontinho, né, para entregar lá para os pacientes. Entendi, então. Tá? Obrigado. Muito bem. Terceira área de produção ou manipulação farmacotécnica. Então, aqui,
obviamente, como eu já falei várias vezes, mas reforçando mais uma vez, se o hospital tiver produção, né, uma produção semi-industrial, ou se o hospital tiver manipulação de medicamentos, vai precisar de uma área específica. Ah, não tem, não produz em escala semi-industrial e não produz também como manipulação. Então esqueça, não precisa de área, porque não tem necessidade. Ah, mas o hospital produz soro fisiológico em escala industrial. Então, ele vai ter que ter uma área de produção. E essa área de produção vai ter que ser adequada à legislação. Então, existe uma legislação que fala a respeito de processos industriais, como é que eles têm que ser feitos, como é que tem que ser a estrutura física do local, como é que tem que ser o processo de análise de matéria-prima, controle de qualidade, tudo isso. Então, caso o hospital venha a ter uma área de produção, essa produção vai ter que ser feita dentro das normas que regem o processo industrial, tá? Então, existem normas para isso, e não é porque está dentro de um hospital e vai abastecer só o hospital que as normas não precisam ser seguidas, elas têm que ser seguidas, certo? Não vai. O hospital não tem produção em escala industrial, mas tem manipulação de medicamentos. Então, os medicamentos são manipulados para cada um dos pacientes conforme a necessidade, então, individualizados. Tem? Então, tá. Então, para manipular, vai ter que seguir as normas para a farmácia de manipulação. Existem normas, né, que regem todas as farmácias de manipulação que vocês conhecem aí no mercado, aí na cidade de Curitiba. Se for feita manipulação dentro do hospital, vai ter que seguir as mesmas regras, não tem diferença nenhuma. Beleza? Então, essa área é uma área que só vai ser exigida se tiver esse tipo de prestação de serviço, porém, né, se existir essa área, ela vai ter que seguir as regras, vai ter que ser igual a qualquer outra área industrial ou de manipulação. Tranquilo aqui? Outra área essencial, mas como eu falei, essencial só em alguns casos específicos. Então, quando o hospital tiver 500 leitos ou mais, obrigatoriamente ele tem que ter um centro de informações sobre medicamentos. Se tiver 499, já não tem essa obrigação, mas se o hospital quiser ter esse centro de informações sobre medicamentos, vai ter que ser um local específico, preferencialmente fora da área da farmácia, né? Porque pode ser dentro da farmácia? Pode, mas o ideal é que seja fora, porque esse centro de informações sobre medicamentos, ele vai ter uma característica que é bastante importante. As pessoas que eu digo são pessoas da área de saúde que trabalham dentro do hospital. Elas têm que ter acesso a esse centro de informações sobre medicamentos. Então, se elas tiverem alguma dúvida a respeito de um medicamento, de um tratamento, alguma coisa, elas podem se dirigir até o centro de informações sobre medicamentos, conversar com os farmacêuticos e pedir ajuda de forma presencial. Então, elas vão ter que ir até o local e vão ter que entrar até o local. Quando o centro de informações sobre medicamentos fica dentro da farmácia, a circulação de pessoas passa a ser aumentada, e isso não é muito bom. Então, o ideal mesmo é que possa ser até junto da farmácia, mas com acesso separado, para evitar entrada e saída de muita gente que não deveria ficar circulando dentro da farmácia. Tá, e o que faz esse centro de informações sobre medicamentos?
esse Centro de Informações sobre Medicamentos está dentro do hospital para auxiliar os componentes da equipe de saúde, não só médicos, não só enfermeiros, mas todos os componentes da equipe de saúde que tenham alguma dúvida sobre medicamentos. O próprio nome já diz Centro de Informações sobre Medicamentos. Então, tem alguma dúvida sobre medicamento? Não consigo achar uma informação, porque eu não tenho acesso a locais mais específicos, então eu vou lá no Centro de Informações sobre Medicamentos e peço ajuda para eles. Olha, tem um determinado medicamento que a gente usa constantemente no paciente e nos últimos tempos está aparecendo uma reação adversa que não aparecia. Então, estão aparecendo vários casos com uma reação adversa que não aparecia e que não está na bula do medicamento. Vocês podem pesquisar isso para a gente, para ver o que pode estar acontecendo? Sim. Aí o pessoal do Centro de Informações sobre Medicamentos, farmacêuticos, né, eles vão se utilizar do seu conhecimento e do conhecimento científico do mundo inteiro e vão correr atrás dessa informação para ver se conseguem detectar alguma coisa de informação que leve eles a entenderem o que está acontecendo e conseguir responder essa dúvida para quem perguntou, tá? E como que eles fazem isso? Para que os farmacêuticos possam correr atrás das informações, é preciso, né, eles terem acesso às informações. Então, para vocês entenderem bem como que funciona, um centro de informações sobre medicamentos, ele tem que ter acesso a informações. Ele tem que ter fontes de informação. E essas fontes de informação, elas são divididas em 3 tipos de diferentes fontes. As chamadas primárias, secundárias e terciárias. Então, assim, o mais fácil, qual que é o acesso mais fácil que a gente tem? Não me fale internet, porque não é tão fácil assim. Mas o acesso à informação mais fácil que a gente tem é nos livros. Tá, mas os livros, eles vão trazer que tipo de informação? A gente chama de informação terciária porque, na verdade, as informações que estão contidas nos livros são informações muito genéricas, muito generalizadas. Então, se... eu vou pegar um outro exemplo para ficar mais fácil. Não é exatamente uma informação sobre medicamentos, mas é uma informação que, de uma certa forma, tem aderência com os medicamentos. Vamos pegar um outro assunto, erros de medicação. Alguém pode me definir erro de medicação? O pessoal trabalhando no hospital tem que saber. Mas também, se não souber, não tem problema, só... Quem me fala alguma coisa? O que entende por erro de medicação? O Wellington falou em posologia errada. Tá bom. Mais alguma coisa? Interação. Também. O que mais? Ninguém quer arriscar? Dosagem, erro de administração, conduta errada, muito bem. Tudo isso a gente chama de erro de medicação. Então, assim, erro de medicação é algum tipo de erro que aconteceu, e que resultou num problema, ou não resultou porque foi detectado antes, esse erro foi detectado antes e não chegou no paciente, mas é um tipo de erro que está ligado com o medicamento, direto ou indiretamente, e que pode trazer um problema grave
para o paciente se esse erro não for detectado. Tá, mas ele é classificado em diversos tipos de erros diferentes. Pode ser um erro de prescrição, o médico que, né, se enganou na hora de prescrever, prescreveu lá um medicamento numa dose errada. Já é um erro de medicação. Ele pode ser um erro que está ligado com a interpretação. Eu peguei a prescrição e interpretei aquilo que ele tinha escrito, que escreveu muito mal, né? Interpretei como sendo um outro medicamento que não era aquilo que ele realmente prescreveu. É um erro de medicação também. Eu fui separar o determinado medicamento, né? Não teve o erro de avaliação da prescrição, mas eu peguei a receita, eu entendi qual era o medicamento, mas na hora de pegar o medicamento eu me enganei e peguei outro. É um outro tipo de erro. Quem foi fazer a administração pegou o medicamento, né? Era para administrar, era um medicamento injetável, era para administrar via intramuscular e acabou por injetar via endovenosa. É outro tipo de erro. Então, dentro do tema erro de medicação, a gente tem diferentes formas, né, diferentes tipos. Então, a gente classifica esses erros de diferentes formas. Muito bem. Dentro de um livro, eu encontro esse tipo de informação. Então, se eu for procurar num livro sobre erro de medicação, é esse tipo de informação que eu vou ter. Então, erro de medicação é assim, ele é classificado dessa forma e tal. Os livros não vão dar exemplos reais que acontecem, né? Então, se eu quero saber alguma coisa relacionada a qual tipo de erro de medicação, por exemplo, que mais acontece, eu não vou encontrar isso em livro, mas eu posso encontrar artigos científicos, né, em revistas científicas que relatem diferentes situações que foram acompanhadas. Então, eu posso pegar uma revista, por exemplo, a revista Dona Andrade, né, e lá ter um artigo que fala, deixa eu ver aqui quem, João Pedro. João Pedro trabalha em hospital? Não, eu trabalho em postinho de saúde, UBS. Tá, então vamos fazer uma avaliação de um erro lá no postinho de saúde, ao invés de ser no hospital, tá? Você resolveu fazer seu TCC em cima disso, né, erros de medicação. E daí você faz um levantamento de quantos erros aconteceram durante um determinado período de tempo, lá 1 ano, digamos, e daí você vai classificar, tantos erros foram porque o médico fez a prescrição errada, tantos erros foi na hora de separar o medicamento, tantos erros foi lá na hora de administrar e assim por diante. E coloca tudo isso num artigo e publica lá na revista Dona Andrade, tá? Então, se eu acessar essa revista, eu vou lá ler o seu artigo e vou ver um relato, né, de coisas que acontecem no dia a dia. Muito bem, então isso, né, você pegar essa informação e transformar num artigo e publicar numa revista, a gente chama de informação primária. Então ela está lá dentro de um periódico, né, dentro de uma revista científica. Tá, mas tudo bem. Quando eu pego uma revista, a revista Dona Andrade, será que eu vou encontrar só artigos que falam de erro de medicação ou eu vou encontrar artigos que falam de outras coisas? Vão ser poucos os artigos que estão ligados a erro de medicação, tá? Porque a revista é aberta para a área da saúde, a revista é aberta para outros temas e vai ser um ou outro artigo só que traga informação que seja relevante para mim. Então, para isso, eu tenho um sistema que a gente chama de base de dados, que é um sistema que ele
tem informações não de uma revista só. Então, se eu acessar uma base de dados, eu não vou conseguir as informações de uma revista, mas ele tem uma reunião de milhares de revistas diferentes do mundo inteiro, né? Claro, tudo isso online, tudo isso feito por computador. E eu acessando essa base de dados, né, que a gente chama, então, de informação secundária, eu consigo acessar o artigo lá do João Pedro, eu consigo acessar o artigo da Mísia, eu consigo acessar o artigo da Alessandra, que cada um relatou, né, a sua realidade, né, em diferentes locais, em diferentes cidades, em diferentes países. E com isso a gente consegue, então, acumular muita informação. Então, agora, voltando para o medicamento, né, se ocorre algum problema com um determinado medicamento, está dando uma interação lá, está dando um efeito colateral que não dava, né? E vão lá e pedem para o Centro de Informações sobre Medicamentos. Procurem se isso está acontecendo em algum outro lugar do mundo e o que estão fazendo se realmente estiver acontecendo. Então, o que o pessoal do Centro de Informações sobre Medicamentos vai fazer? Adianta procurar em livros? Não, não vai encontrar em livros, porque você precisa procurar, né, num lugar onde relate experiências, relate acontecimentos reais. Então, o pessoal do Centro de Informações sobre Medicamentos vai procurar artigos científicos que relatem alguma coisa relacionada a esse medicamento e relacionado a esse tipo de problema. Tá. Então, adianta acessar a revista Uni Andrade, adianta acessar a revista da Universidade Federal do Paraná, adianta acessar a revista da USP, individualmente, vai levar muito tempo. Então, imaginem, uma revista, né, um volume de uma revista tem aí 10, 15 artigos. Imagine se pegar todas as revistas da Uni Andrade e procurar uma por uma, para ver se tem alguma que tem um artigo que fale sobre isso. Aí você pegar todas as revistas lá da USP e, né, procurar uma por uma. Não precisa, porque você tem o que a gente chama de base de dados, que reúne todas essas revistas. Então, quando você digita lá o nome do medicamento e digita o tipo de problema que está acontecendo, tudo que tiver nessas revistas, nessas milhares de revistas do mundo inteiro, né, e que tiverem relação com essa informação que você está buscando, vai aparecer ali na tua tela, e daí você vai, né, pegar toda aquela informação, fazer uma seleção do que é importante e procurar a resposta. Basicamente, é isso que vocês vão fazer no TCC de vocês também, né? Vocês vão ter, então, um tema, e vocês vão procurar esses temas. Então, a melhor coisa, e o que vocês vão fazer, é procurar em bases de dados, né, sobre esse tema, porque daí tudo que tiver já vai aparecer de uma vez só. Tá certo? Deixa eu pensar aqui. Todo mundo aqui já utilizou o Google Acadêmico, por exemplo? Para procurar alguma coisa? Sim. Um dos seus melhores amigos tá bom. Tá bom, então o que acontece? Vocês vão lá, digitam, né, aparece artigo dos mais variados locais diferentes, das mais diferentes revistas, né? Mas sempre dentro desse tema que vocês estão procurando. Então, basicamente é isso que acontece dentro de um centro de informações sobre medicamentos. Só que ao invés de utilizarem uma base de dados como o Google Acadêmico, que é, digamos assim, fraquinho, porque ele ao mesmo tempo que ele tem bastante informação, essa informação está diluída em diferentes áreas, né? Então, se você procurar alguma coisa sobre erro de medicação, né, sobre a área de saúde, você vai encontrar. Se você procurar alguma coisa da área de engenharia, você vai encontrar. Se procurar alguma coisa da área de física quântica, você vai encontrar. Então, não é específico. Então, tem muita informação, mas não é específico.
E essas bases de dados que eu estou falando, elas são geralmente focadas. Tem base de dados da área da saúde, tem base de dados da área de engenharia, tem base de dados da área de, sei lá, educação física e assim por diante. Então, dentro dos centros de informação sobre medicamento, a gente vai buscar, né, nas bases de dados da área de saúde, como, por exemplo, PubMed, essa informação, e vai encontrar muito mais fácil. Se tiver alguma informação que seja relevante, vai encontrar com muito mais facilidade. Tá? Ficou clara essa questão do centro de informações? Como que funciona, tudo mais? Ficaram com dúvidas? Vou entender que tudo bem. João Pedro falou que entendeu. Opa, não é este. Então, só para a gente encerrar, a última das áreas essenciais que uma farmácia tem que ter, uma farmácia hospitalar que tem que ter, é a área administrativa. Então, essa área é uma área que é realmente e deve ser realmente isolada, deve ser fechada, porque dependendo do tamanho da farmácia, você vai ter uma movimentação muito grande, várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e o farmacêutico vai precisar fazer tarefas administrativas, e ele vai precisar de um espaço um pouquinho mais calmo, mais tranquilo. Então, preferencialmente, que essa área administrativa seja fechada. Caso não seja possível, não tem problema, né? Mas o ideal é que seja fechado. Ali, o farmacêutico vai fazer várias tarefas burocráticas. Então, ele vai fazer aquisição de medicamentos. Mas não é o farmacêutico que faz o processo de aquisição. Tem uma central de compras no hospital, mas é o farmacêutico que vai trabalhar com a listagem de medicamentos que vão ser comprados, né? Então, ele vai ter que participar disso. É o farmacêutico que vai trabalhar com controle de estoque. O controle de estoque é todo feito automatizado, porque tudo passa pelo sistema, mas mesmo assim tem que estudar o estoque para verificar os possíveis erros, os ajustes e tudo mais, e, né, obviamente, os furos. Estudos de consumo e custos, né, é extremamente importante o farmacêutico visualizar, principalmente o estudo de consumo, né, como que o consumo de determinado medicamento se comporta, se ele tem oscilação, se ele varia conforme a época do ano, né, é bastante importante. E estudo de custo também, e variação de custo, inclusive, que tem muito produto que está atrelado ao dólar, né, é bastante importante. E previsão de atividades. O farmacêutico, como ele é o responsável por tudo ali, toda a organização, todo o processo tem que passar pelo farmacêutico, tem que ter o aval do farmacêutico, né? Então, atividades que vão ser feitas, atividades que não estão funcionando, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser organizado quando necessário, sem falar da questão dos treinamentos que são obrigatórios. Existe uma circulação muito grande de funcionários dentro da área hospitalar, então muita gente que entra e sai, tem uma variação bastante grande de pessoas entrando e saindo, precisam ser treinadas, precisam de treinamento constante, tudo isso cai nas costas do farmacêutico. Então, o farmacêutico tem muita atividade administrativa dentro de uma farmácia hospitalar. E só finalizando mesmo, falando da questão de recursos humanos, uma curiosidade para vocês, duas curiosidades na verdade, né? Uma é que
o conselho exige, né, para liberar um farmacêutico para que eles possa trabalhar dentro da área hospitalar. Então, tem uma legislação, uma deliberação de 2008, que fala o seguinte, lá no seu artigo 2º. Farmacêutico, para assumir a direção, responsabilidade de assistência técnica, ou, né, para trabalhar na substituição de um outro farmacêutico que saiu por motivo de doença, ou por viagem, ou por, sei lá, qualquer coisa. Então, ele deverá comprovar para o conselho, no mínimo, uma das condições a seguir. Que condições que são essas? Primeira delas, ou ter frequentado e ter sido aprovado numa disciplina, ou um conteúdo programático, né, que aborde a área de farmácia hospitalar, ou seja, ou fazer disciplina de farmácia hospitalar, ou dentro de uma outra disciplina ser abordada a farmácia hospitalar, instituição de ensino superior que seja autorizada e reconhecida pelo MEC e tal, que tenha carga horária mínima de 54 horas. Então, vocês todos, na verdade, quando estiverem formados, já tem essa carga horária assegurada, né? A disciplina de vocês é 66 horas, então todo mundo chegando no conselho, vou assumir a responsabilidade de um hospital, vamos ver, olha lá no seu, na sua documentação, você fez farmácia hospitalar, 66 horas está liberado, muito bem. Tem cursos que pode ser que tenham alunos barrados? Tem, porque tem cursos que tem, por exemplo, carga horária de 40 horas. Se você se formar numa faculdade que tem só 40 horas, quando você chegar lá no conselho, eles vão falar, tem que ter no mínimo 54. Mas eu já me formei, e agora o que eu faço? Você pode ir para o plano B. Você pode fazer, então, um curso de farmácia hospitalar, aí de no mínimo 80 horas, que é reconhecido pelo conselho. Daí o conselho vai falar para vocês, faz esse curso aqui, de 80 horas, que daí a gente permite que você trabalhe no hospital. E tem uma terceira possibilidade, de repente você fez lá uma graduação com 40 horas, mas daí você entrou numa especialização de farmácia hospitalar, de oncologia, qualquer coisa que tenha ligação com a farmácia hospitalar, fez especialização, ou fez mestrado, ou fez doutorado dentro da área, aí você também está habilitado, tá certo? O que pode acontecer é que o local de trabalho não queira pegar alguém que só tenha graduação e só tenha feito a carga horária da disciplina. Muitas vezes a gente tem visto o hospital pedindo que o candidato a uma vaga de farmacêutico tenha pelo menos tido um estágio na área, para que ele conheça, para que ele entenda qual que é a rotina da farmácia hospitalar, tá? Mas isso é exigência, muitas vezes, da instituição, do local de trabalho, e não do conselho. O conselho não pode exigir nada disso, ele só pode exigir que você tenha a disciplina com 54 horas no mínimo, tá? Hoje a gente tem visto muito hospital já pedindo farmacêutico que seja no mínimo especialista em alguma área da farmácia hospitalar, principalmente oncologia, ou farmácia clínica, que são os mais comuns, ou farmácia clínica, ou oncologia, que mais? Acho que é mais isso mesmo que estão pedindo, tá? Mas daí é uma questão que o hospital está dando preferência, tá? Não tem ligação com o conselho. E falando de trabalho mesmo, existe um outro documento, né, uma outra legislação, que é a Deliberação 880 de 2016, que falava que, a partir de 31 de março de 2018, todo estabelecimento hospitalar deveria ter assistência farmacêutica integral. Ou seja, farmacêutico teria que estar presente na farmácia durante todo o tempo de funcionamento,
Por quê? Porque até então, até 2016, não era assim que funcionava. Dependendo do tamanho do hospital, existia até uma tabelinha para isso, mas dependendo do tamanho do hospital, a carga horária de trabalho do farmacêutico podia variar. Então, por exemplo, hospital com até 20 leitos, era obrigatório que tivesse um farmacêutico que fizesse 2 horas por dia, né? O restante do tempo não precisava ter farmacêutico. De 20 a 50, talvez 4 horas. Eu não me lembro mais exatamente como é que era essa distribuição. Acima de até 100 leitos, 6 horas diárias. Até que chegava num determinado tamanho de hospital, né, com não sei quantos leitos mais lá, que pedia farmacêutico durante todo o tempo de funcionamento. E a partir dessa deliberação, eles deram, então, um prazo, né, vocês vejam a deliberação de 2016, e era para entrar essa obrigatoriedade de assistência integral a partir de 2018. Então, nesses 2 anos foi feito um escalonamento, um aumento de carga horária gradual dos farmacêuticos para que, quando chegasse em 2018, todos os farmacêuticos, principalmente aqueles que trabalhavam 2 horas, tivessem aumentado a sua carga horária gradativamente e tivessem trabalhando lá durante todo o período da assistência farmacêutica dentro do hospital. Porém, logo que chegou essa data, 2018, vários hospitais entraram com uma liminar, mesmo, né, tendo todo o tempo para eles se adaptarem financeiramente e tudo mais, eles entraram com uma liminar, e um juiz lá deu parecer favorável para esses hospitais. Então, hospitais que têm até 50 leitos, hoje está vigorando isso, que tem até 50 leitos e que tem um regime de farmácia como dispensário de medicamentos, estão livres de contratar farmacêutico. Então, isso quer dizer o quê? Hospital que tem até 50 leitos e que o sistema de trabalho da farmácia pegou a caixinha de medicamento, né, veio a prescrição médica, pegou-se a caixinha do medicamento, entregou lá para a enfermeira lá na enfermaria, e a enfermeira fez todo o trabalho, abriu a caixa, tirou o comprimido, foi lá e administrou para o paciente. Considera-se isso como sendo um dispensário. A farmácia não é nada mais, nada menos do que simplesmente um local de guardar medicamento. Então, para esses hospitais que têm esse tipo de farmácia, né, e que tenham menos de 50 leitos, esse juiz deu essa causa favorável, então esses não precisam pegar farmacêutico. Então, foi uma volta no tempo, assim, um regresso no tempo bem complicado, que a gente já estava, né, indo para um nível superior, né, que o farmacêutico estava ficando cada vez mais tempo dentro do hospital e fazendo parte cada vez mais nossa, hoje fugiu a palavra de novo, do grupo, né? E simplesmente, nesses casos, o farmacêutico deixou de existir. Então, a gente tem essa situação hoje, a gente está com essa situação em relação ao farmacêutico nos hospitais. Alguma dúvida? Alguma coisa? E só para terminar essa parte de recursos humanos, eu já comentei, né, mas o farmacêutico, quando ele está presente, né, em hospitais acima de 50 leitos, ele vai ter que fazer todo um processo de treinamento, principalmente dos técnicos de farmácia, que a maior parte das vezes eles entram nesses empregos sem ter tido nenhum tipo de experiência anterior com medicamento, com hospital, com nada. Então, o trabalho do farmacêutico nesse ponto de treinamento é bastante grande,
E esse treinamento tem que ser constante, não é uma coisa assim, entrou, treinou e nunca mais precisa de mais nada. Não, são treinamentos constantes. Bem, gente, então é isso. Dúvidas? Alguma coisa para comentar? Alguma coisa para perguntar? Professor, não fica meio contraditório esse projeto aí, não sei se é lei, que os hospitais menores de 50 leitos não precisam de farmacêutico, né? Mas só que tem outra que fala se tem medicamento controlado, psico, tem que ter farmacêutico. Não fica Pois um é. contraditando o outro? Sim. Porque é impossível um hospital não ter psico, né? É bem difícil, viu? É bem difícil. Então, o que a gente tem visto é que, né, uma boa parte desses hospitais, eles continuam com os farmacêuticos, só que eles estão com os farmacêuticos lá naquela carga horária anterior, de 2 horas, tá? Então, a maior parte continua. Eles não mandaram os farmacêuticos que já existiam embora. Mas eles estão pagando, né, e pedindo para o farmacêutico ficar lá 2 horas só, como era a legislação anterior. Então, não que os farmacêuticos, alguns casos, claro, que não tem medicamento controlado, que não tem nenhum tipo de atividade que não seja só esse repasse mesmo, acabam por ficar sem o farmacêutico. Mas o que tem acontecido é que realmente, ao invés de pagar o farmacêutico para ele ficar 8 horas por dia, tudo mais, estão pagando só as 2 horas e exigindo que ele trabalhe só as 2 horas como anteriormente, tá? Alguns casos específicos que, né, não tem a necessidade, a obrigatoriedade, no caso do medicamento controlado e tudo mais, aí alguns hospitais estão sem farmacêutico mesmo. Mas foi uma boa pergunta, porque é muito contraditório isso, né? Você vê que o juiz que deu essa causa ganha não tem o mínimo conhecimento, né? Infelizmente, eu acho que eles não se informam para dar um parecer. Devem ter só ouvido, lido o que o pedido que foi feito, né? E não pesquisaram mais a fundo, não consultaram nada e simplesmente deram o ganho de causa, né? Mas realmente tem toda essa complicação. Mas boa pergunta sua. Bem sacanagem isso aí, né? Desvaloriza bastante, né? Sim. Nossa, a gente sofreu um monte, né, para conseguir se colocar de volta dentro do hospital para, de repente, vir um juiz desses e fazer isso, né? Porque no meu ponto de vista, o farmacêutico é uma economia para o hospital, eu acho, pelo menos. Mas só que eles não conseguem ver infelizmente, essas administrações que a gente vê por aí hoje, eles só pensam no imediato, eles só pensam no momento. Se eu não pagar 6 mil que vai me custar um farmacêutico, eu vou economizar esses 6 mil. Mas não é. Na verdade, são tantas melhorias que o farmacêutico traz que é um investimento realmente, não é um gasto, não é um dinheiro jogado fora, é realmente um investimento, se a gente for ver, né? Mas isso é tudo a longo prazo. Diminuição do número de medicamentos diferentes dentro do hospital, né? Que é o que a gente chama de patronização, diminuição do número de perdas, diminuição do número de desaparecimentos, isso falando só de medicamento, né? A própria avaliação farmacêutica do paciente, né, dentro da equipe de saúde. Quem que conhece medicamento dentro da equipe de saúde? O médico? Claro que não. O médico não conhece absolutamente nada. Quem conhece é o farmacêutico. Então, muitas vezes a opinião do farmacêutico na avaliação do paciente, né, junto com a equipe de saúde toda, é fundamental para se ter um tratamento acertado sem aquela coisa de ficar tentando, e esse tentando jogando dinheiro fora e brincando com a saúde do paciente, né? Então,
administrador não vê isso, ele só vê o imediato. Então, vamos enxugar a equipe. Quem que não serve para nada? O farmacêutico, porque ele está ali só para passar o medicamento para frente. É assim a visão dessa gente. Mas depois, né, quando acontecem aqueles problemas, tudo mais, daí é tarde, né? Triste, porém verdade, né? Infelizmente. Aí até perguntaram hoje de manhã, mas e no serviço público? A coisa funciona do mesmo jeito? E, Nossa, infelizmente... é lamentável. Experiência própria. Então, aonde você está trabalhando tem farmacêutico, tudo certinho? Em aspas, bem aspas, assim. Falta bem desfalcado a área farmacêutica do município. Pois no meu ver, assim. É Curitiba mesmo? Não, é Campo Magro. É Campo Magro. E olha que Campo Magro ainda, se for comparado com Curitiba, está 10 mil anos à frente, viu? Pois é. Porque Curitiba é uma vergonha. Até 5 anos atrás, você não encontrava farmacêutico em lugar nenhum no serviço público. No serviço de saúde, né? Agora que atuais, né, que estão contratando, concurso, etc. Agora com a pandemia está dando mais valor também, né? Sim, graças a Deus. Quer dizer, não é uma coisa boa, né? Mas pelo menos estão abrindo os olhos um pouco. Quem sabe futuramente seja bem mais pegado isso, né? Reforçado. Tomara que sim, viu? Tomara que sim mesmo. Porque, olha, dá uns momentos assim que, nossa, dá vontade de chorar. Revoltante, né? Tem momentos assim que é revoltante, né? Peraí. Wellington, o que é isso que você colocou aqui? Conta isso pra gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu já ia dar uma carteirada na cara desse médico. Tá bom, vou contar. O que aconteceu? Hoje, eu falo sua estágio lá do componente de assistência especial lá do SUS, lá na CESA, né? Tá. Aí eu tava do meu lado, tinha a farmacêutica lá. Aí o médico, ele queria passar em cima de nós, ele queria pegar o medicamento com a cópia da receita. Aí ela falou que a farmacêutica não sabia de nada. E ainda ele queria antecipar o medicamento que era controlado, que também não dava para antecipar, que era o mês de renovação, que tem que trazer os documentos, tudo. Sei. Aí no final ele não tinha nem carimbo ainda. Não, comigo já... A farmacêutica pelo menos deu uma comida nele? Ela deu, mas o cara, já eu acho que por ela ser mulher, ele não viu muito ela, veio o outro farmacêutico, que é o RT lá. E aí ele falou com ele tudo, e aí o cara baixou a bola, e aí ele se calou. Foi bem tenso. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, não é nenhum tipo de preconceito, mas esse médico era novo ou era de mais idade? Não era novo, não. Sempre, né? Então, os de mais idade são os piores. Não é preconceito, é uma realidade. Os médicos de hoje, graças a Deus, eles têm um pouco mais de consciência. Mas os antigos são de matar, viu? São de matar. Na unidade onde o João faz estágio, tem um médico bem gente boa que ele fala. Não, lá na unidade, lá tem os médicos são super gente boa. Tipo, eles pedem ajuda dos outros profissionais, perguntam. Nossa, sempre. É tudo uma equipe multidisciplinar. É bem bom, assim. E eles são mais humildes, né? Os médicos mais novos. Os mais velhos são de matar. É porque eles aprendem na faculdade a importância da equipe multidisciplinar, né? Sim, coisa que não se aprendia antigamente, né? Antigamente era Deus no céu e médico na terra, né? Exatamente. Ou, às vezes, o médico num patamar acima de Deus ainda, né? Exato, bem nessa. Mas já aconteceu algo parecido com isso lá, um médico cubano, né? Tem que ser, né? Aí ele quis dar carteirada, que a gente não sabia sobre o medicamento,
A gente foi lá, imprimiu a RDC, grifou e esfregou na cara dele. Aí, ó, você tá errado. Aí ele ficou quieto aí. Porque na verdade, assim, né? Você está num outro país, vai estudar como que as coisas funcionam no outro país, né? Pois é, não vem da carteirada, vem da carteirada errada ainda. Exato. Mas faz parte, mas é faz isso parte. mesmo que a Misa está falando aqui. Daí, na hora que o negócio aperta, daí, farmacêutico, me ajuda aqui. É bem assim mesmo. É. Mas as coisas estão mudando aos poucos. Eu que tenho um pouquinho mais de experiência que vocês, né? Coisa de 2 anos mais só. Eu já percebo muito isso. Quando eu comecei a trabalhar em 92 em farmácia. Comecei em farmácia de manipulação, então eu não tinha muito contato com público, né? Mas eu tinha muito contato com médico. Nossa, era cada coisa. E eu vejo que o tempo está passando e a gente está se impondo cada vez mais, está mostrando o nosso tudo que a gente tem de bom, tudo que a gente tem para mostrar e para oferecer, e os médicos também estão cada vez mais baixando a bola deles. Gente, a farmacologia deles na faculdade é uma miséria. Eles estudam a farmacologia muito mais superficial, é tão superficial como de outros profissionais da saúde. É mais ou menos a mesma coisa que é ensinado para nutricionista, biomédico, porque eles não têm, né, não é o foco deles. O foco é a doença. O nosso foco, que é o medicamento. Então, é muito mais superficial. E daí querer vir dar uma de bom ainda, né? Fica só feio pra eles, né? Sim. A gente vira piada que nem agora. Sim, com certeza. Então, inclusive, vamos parar de falar aqui, porque está gravado, né? E melhor a gente encerrar por aqui. Gente, então, mais alguma dúvida? Alguém mais tem alguma coisa para falar? Então, vou pedir para vocês o seguinte: semana que vem, venham preparados para fazer uma revisãozinha, e daí, em seguida, a gente... já avisou? Mas vou dar uma reforçada aqui. A gente fazer algum tipo de gincana, alguma coisa. Eu vou descobrir um programinha legal aí para a gente fazer uma gincaninha para ver quem se sai melhor aí na pressão. Beleza? Daí vocês já vão estudando um pouquinho, a gente já aborda um pouquinho o que pode cair, o que não tem possibilidade de cair, para vocês já terem uma noção. Tá bom? Então, bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Até mais. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa noite. Obrigado pela ajuda aí que vocês me deram aí, principalmente no final. Essas coisas são muito importantes.